Boa noite, eu sou Vanessa Skelsen, diretamente da FURB. Segundo a maioria das mídias atuais, o Brasil parece se encontrar à beira de uma guerra civil com tantas manifestações. A maioria dessas manifestações, até semana passada, se encontrava contra o governo Dilma. E esta noite, dia 18, há os manifestantes que se posicionam a favor do governo, que estão na Avenida Paulista nesse momento, inclusive com a presença do ex-presidente Lula. Um principal motivo que levou essas pessoas à rua foi o pedido de impeachment da presidente e também a oposição à nomeação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Eu estou aqui com o Leandro Costa, estudante do 7º semestre do curso de História da FURB, para saber a opinião dele a respeito dessa situação política que o Brasil se encontra atualmente. Leandro, boa noite. Boa noite. Então, sobre esses motivos que levaram a população às ruas, ultimamente, sobre o pedido de impeachment da presidente, como você se posiciona sobre esse assunto? Eu penso que o direito à manifestação é um direito democrático, está previsto na Constituição. Por outro lado, também a presidenta Dilma Rousseff foi eleita democraticamente, pelo voto. A gente possui instituições que são responsáveis por investigar crimes, por investigar esses supostos casos de corrupção. Então, a gente tem que crer e defender essas instituições para que elas investiguem de forma honesta, como a própria presidenta diz, doa quem doer. Não um único partido, não um único político, mas todos eles em que caem possíveis evidências de envolvimento. O pedido de impeachment ele é totalmente ilegítimo, porque a Dilma foi eleita e se há evidências, se há provas de crimes, então ela tem que ser investigada. Ela não é réu em nenhum processo, o próprio Lula também não é réu, é investigado, existem evidências, e evidências por si só elas não são provas. O Lula não foi condenado, a Dilma não foi condenada, então as investigações elas têm que continuar, têm que ocorrer de forma democrática, de acordo com o Estado de Direito. Eu acredito que o posicionamento das esquerdas deve ser, acima de tudo, a defesa da democracia e do Estado de Direito, apesar de todas as divergências. E desde ontem existe uma manifestação que já dura mais de 24 horas, agora sobre essa nomeação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Quanto a isso, você se coloca contra, a favor? Qual é a sua opinião sobre essa nomeação? Eu não acho que a minha opinião ela seja relevante do ponto de vista ser contra ou a favor. Eu acho que a Dilma foi eleita, ela escolhe seus ministros, isso está previsto em Constituição, a presidência escolhe seus ministros, então não cabe a nenhum juiz interpor e impedir, mesmo porque se o Lula ele está sendo investigado de fato, ele não vai deixar de ser investigado por causa disso. Ele vai continuar sendo investigado pelo STF, que é a maior instância que a gente tem no país. Então, eu acredito que o STF ele tem total condições de investigar o caso, e se o Lula vir a ser condenado, então ele tem que responder por isso. Mas eu não acho que o STF não tenha condições de investigar, e eu acho que a nossa legislação ela tem que ser respeitada acima de qualquer coisa. E com base no que você vem acompanhando na mídia e com base em estudos que você fez sobre o assunto, quais motivos que você acredita ter levado a presidente Dilma a nomear o Lula para esse cargo? Uma situação bem complicada. Eu acredito que a Dilma ela se encontra numa situação muito delicada do ponto de vista político. Tem toda a questão do PMDB, o PMDB se desarticulando do governo, a figura do Lula, querendo ou não, é uma figura muito forte, é uma possibilidade de trazer novamente de reagrupar essas forças políticas que fazem parte da base governista, e talvez a figura do Lula ela pode ajudar nisso. Se há ou não intenção de proteger o Lula, é algo extremamente complicado, eu não acredito que eu tenha condições de responder. Mas, de qualquer forma, eu repito o que eu disse antes, o Lula continua sendo investigado pelo STF, não acho que é uma forma de livrar ele, muito pelo contrário, ele passa a ser investigado já em última instância, sem chance de recorrer a uma instância superior, como ocorreria se ele fosse investigado pelo Sérgio Moro. Ele teria uma possibilidade de recorrer ao STF, agora ele vai direto para o STF em última instância.
bom, tá certo. Voltamos pro estúdio agora com você.